Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 5 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Somos cooperadores de Deus e vós sois a lavoura de Deus. No trecho que hoje meditamos, São Paulo nos convida a elevar o nosso olhar e a nossa atitude. Até nas coisas de Deus somos demasiado humanos e carnais. Até pelas coisas de Deus conseguimos brigar entre nós. Precisamos aprender a nos elevar às alturas do amor, do puro dom gratuito em todos os níveis. Sobretudo, precisamos ter a consciência de que somos pobres servos inúteis. Somente fizemos o que devíamos. A videira é Jesus, a lavoura é de Deus, assim como a misteriosa força do crescimento. Da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida no Espírito. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não eres capazes de tomá-lo, e nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois, o que é Apolo, o que é Paulo, não passam de servidores pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus e vós sois a lavoura de Deus, a construção de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sois carnais, procedeis segundo os impulsos, sois crianças na vida em Cristo. Na comunidade de Corinto havia rivalidades, rixas, divisões internas. Não basta a primeira conversão. Ninguém se torna santo somente porque se converteu. Nunca esqueçamos que o nosso coração é feito como uma cebola e tem muitas camadas. É sempre bom se perguntar até qual camada chegou a minha conversão? O meu coração está de verdade convertido? Não podemos nos iludir. A primeira conversão é só o começo, é a pista de decolagem do avião. Mas necessário é se converter todo dia, toda hora, se quisermos voar bem. Nunca as rivalidades e as rixas podem ser justificadas. Sem um intenso e constante trabalho de conversão, tudo volta como antes. Aos Gálatas, São Paulo escreve: Mas se vocês se mordem e se devoram reciprocamente, vejam pelo menos para não se destruírem totalmente uns aos outros. Existiam problemas também nas primeiras comunidades cristãs. Devemos nos lembrar que uma ação boa repetida cria uma virtude, assim como uma ação má repetida cria um vício, ou seja, uma incrustação de mal bem espessa que não é fácil arrancar.
A conversão é uma luz no fim do túnel, uma placa de direção que nos mostra o caminho. É a primeira etapa do caminho, mas se converter não significa ainda entrar no céu. O caminho é longo. Esta primeira etapa é iluminativa, ou seja, uma grande luz que ilumina, que nos enche de imensa alegria. Segue depois uma longa etapa purgativa, ou seja, uma grande purificação. Precisa purificar muita coisa. Não podemos colocar vinho novo em odres velhos, como fala Jesus. Não podemos pensar que o amor pode ser colocado em um coração cheio de ódio, de ressentimento, de mágoas. Esta luta de purificação é difícil. Mais anos passamos no vício, mais é difícil, mas não é impossível. O primeiro aconselhamento que damos é não nos acreditar anjinhos imaculados, mas vigiar. Quem está em pé, cuide de não cair, diz São Pedro. Se uma pessoa se acha fraca, então tem uma atenção redobrada numa caminhada difícil. E quem é humilde e presta atenção nas coisas, erra menos. A humildade é uma atitude importante, também para não desanimar, porque nos torna prudentes e também sábios. Cair faz parte do caminho. Se uma pessoa vive caída, então é lógico que não leva tombos, porque jaz no chão. Mas quem caminha, de vez em quando leva um tombo. Pois bem, esse é o sinal que está caminhando. O que podemos fazer é nos esforçar todo dia, em todo momento, para viver o amor, ter atitudes de amor, repetir sem cansar atos bons, porque os atos bons repetidos criam a virtude, e onde está a virtude, o vício foge. Por exemplo, se uma pessoa coloca na sua cabeça a escolha de servir sempre, servir a todos em todos os momentos, ele não tem tempo para a preguiça, não tem tempo para julgar, não tem tempo para roubar, porque todas as suas energias estão comprometidas em fazer o bem. Mais é o bem que você faz, menor é o mal. Ter a pretensão de não cair nunca é uma grande soberba. Precisa ser realista. Se uma pessoa é lançada no bem, até as quedas dele são justificadas, e Deus olha com amor de misericórdia e abre os braços para estes filhos que se machucam tentando fazer o bem, como uma mãe faz com a sua criança que aprende a caminhar. Nesse trecho, São Paulo aponta o erro de idolatrar uma pessoa humana. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Esse tomar partido não serve para nada, a não ser para criar divisões. E é uma autêntica idolatria, porque esquece que quem faz crescer é Deus, que o campo é de Deus, e nós somos todos pobres servos inúteis. Isso nos dá uma grande humildade. O importante não é falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Pois bem, irmãos, essas breves reflexões nos permitem de entender melhor o trecho que hoje meditamos e que agora vamos ouvir novamente. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida no Espírito. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não eres capazes de tomá-lo, e nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo,
Não estás procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois o que é Apolo, o que é Paulo, não passam de servidores pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus e vós sois a lavoura de Deus, a construção de Deus. Vamos agora sublinhar as frases que mais falam ao nosso coração. Enriquecidos pela nossa reflexão, vamos agora escolher um propósito que nos ajude a repetir com empenho gestos bons, de amor, que se tornem uma atitude constante. Vamos agora pensar melhor em como concretamente poderemos viver este nosso propósito.
Eu sou de Deus. Paz e alegria a todos. Quem está em pé, cuide de não cair. Paz e alegria a todos. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites